Boa noite a todos. Esse tema, conhecimento de si mesmo, ele se baseia, nesse exato momento, na verificação que fizemos de que, nesses últimos tempos, especialmente nos últimos dias, nós observamos desde o que está sendo apresentado pela psicologia até a teosofia, passando por todas as religiões, por várias ramificações filosóficas e, naturalmente, também falando da filosofia espírita, notamos essa universalidade de como esse tema, o conhecimento de si mesmo, ele está sendo trabalhado cuidadosamente como atualidade, como necessidade, como prioridade humana nesse atual estágio da nossa existência. E então resolvemos começar o nosso trabalho doutrinário nesta casa justamente também trazendo essa temática, o conhecimento de si mesmo. O Livro dos Espíritos, a nossa base filosófica, ele tem exatamente como proposta final que façamos o conhecimento de nós mesmos, trazendo de volta o velho tema do conheça-te a ti mesmo lá dos tempos da Grécia Antiga, especialmente o templo de Delfos, onde os filósofos que ensinavam as pessoas a viver falavam isso, sintetizavam toda a base da retórica filosófica com esta frase: conheça-te a ti mesmo. E o Espiritismo exatamente volta a nos falar exatamente, repito, a mesma coisa: conheça-te a ti mesmo. É aí que está o segredo para conseguirmos desvendar todos os nossos conflitos existenciais e, a partir do trabalho que fizermos, vamos conseguir ter uma vida mais tranquila, mais saudável, mais feliz. Aliás, quando se fala em vida feliz, também há uma outra feliz coincidência. Ou seja, todo mundo reconhece que a finalidade da vida é essa. Nós nascemos para sermos felizes. Deus nos criou para que sejamos plenos em alegria e felicidade. E todo o trabalho de evolução, de crescimento, de aperfeiçoamento do ser passa por essa experiência de aprender a construir a felicidade. E depois que nós amadurecemos, após muitos séculos, várias encarnações, a gente adquire uma certa maturidade. E essa maturidade é percebida exatamente aí, quando a gente reconhece que para a gente ser feliz só depende da gente. Não importa como o mundo está lá fora. Se nós estamos sendo bem administrados pelos governantes, se tem dinheiro para todo mundo, se tem emprego para todo mundo, se tem diversão, recreação, abundância em toda parte. Até mesmo se todas as pessoas nos amarem profundamente, isso não nos garantirá a felicidade. Porque a felicidade, apesar de ser conquistada com as experiências coletivas, ela é uma conquista inteiramente individual. Tanto que uma pessoa pode estar no meio de uma multidão de pessoas desregradas, descontroladas, desequilibradas, depressivas, revoltadas, agressivas, e se manter inteiramente feliz ali. Como pode ter alguém que pode estar num ambiente extremamente sereno, cheio de paz, de equilíbrio, e viver num tormento íntimo infernal. Mas, como dissemos, a conquista é individual da felicidade, mas para que ela seja conquistada, necessariamente temos que conviver com as mais diferentes pessoas, com as mais diferentes situações. Joana de Ângeles, através de Valdo Pereira Franco, como médico e psicógrafo, escreveu um livro que tem exatamente o título Conflitos Existenciais. E lá
na matéria de número 18, que tem como título ou subtítulo Coragem, ela nos faz algumas reflexões que nos ajudam a tentar conhecer-nos de forma mais profunda. E quando a gente usa a palavra coragem, a gente já começa então a trazer um tópico para a nossa reflexão sobre esse tema vastíssimo que é o conhecimento de si mesmo. O tópico é justamente esse, a coragem. Muitas vezes nós não somos felizes ainda porque nós não temos coragem. E nós também não nos sentimos fortalecidos. Nós tivemos, ao longo do ano passado e até mesmo recentemente, conversando com pessoas que se dizem em conflitos existenciais, conflitos íntimos, e elas falam isso, que não conseguem superar suas dificuldades porque não têm força, se sentem fracas. E recorrem aos mais diferentes tratamentos, às mais diferentes terapias, melhoram um pouquinho, depois voltam de novo a recair, e vão assim se mantendo com essa falta de força. E isso faz com que a gente imediatamente se lembre de que no tema preces, lá em O Livro dos Espíritos, as entidades superiores disseram que o que os espíritos protetores mais apreciam, que eles mais gostam de ouvir nas nossas preces, quando estamos fazendo nossos pedidos, é que a gente peça a eles, os nossos protetores espirituais, força e coragem. Exatamente, força e coragem. Essa força seria a força moral. É a força que nos falta. Nós nos sentimos enfraquecidos porque moralmente não estamos nos sentindo tranquilos. A nossa consciência não nos dá aquela ideia de dever cumprido. E assim, com esta fraqueza moral, não temos a coragem de tomarmos atitudes que poderiam fazer-nos construir a felicidade a partir de um aprofundamento honesto no autoconhecimento. É por isso também que a doutrina espírita nos recomenda, claro, com base em Jesus, que ele é o grande orientador nessa hora, que procuremos tranquilizar a nossa consciência com atitudes generosas, com atitudes piedosas, com atitudes amenas. E aí entra com toda a força, novamente, a bandeira da doutrina espírita, que revela-nos isso. E fora da caridade não há salvação. E a caridade, então, passa a ser um tema vastíssimo, passa a ser o tema mais importante para podermos construir essa consciência tranquila, que iria nos dar a força moral para então termos a coragem de enfrentarmos a nós mesmos e assim, nos conhecendo de uma maneira muito profunda, poderemos estabelecer metas mais avançadas no nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, o primeiro passo na prática seria isso: tentarmos eleger atos generosos, piedosos, como exercícios diários para ir nos tranquilizando a consciência e dando-nos força. Então, quando a gente pede aos espíritos superiores força, o que eles vão tentar nos fazer é inspirar-nos à prática do bem, a sairmos da ociosidade e começarmos a produzir algo em favor de alguém. Nem que seja uma prece silenciosa no recanto, dirigida a pessoas que sabemos estarem passando por grandes dificuldades. Todo gesto generoso é válido e o acúmulo desses gestos é que vão nos dar cada vez mais essa força moral para então passarmos a outra etapa, que é o de fazermos o nosso autoconhecimento. Porque até então nós temos essa covardia moral de não olharmos para nós como realmente nós somos. A gente tem até certo medo, a gente até foge. Sabemos até de que o mundo atual criou uma série de entretenimentos, milhões de entretenimentos, porque já se sabe disso, que as pessoas elas não querem conviver com a sua própria realidade. O mundo que sabe explorar o lucro fácil já percebeu. Então, a promoção de muitos entretenimentos rápidos e fáceis
e agora com os recursos tecnológicos fica ainda muito mais viável, porque as pessoas não querem centrarem-se em si mesmas. Querem estar o tempo todo ocupadas com outras coisas para não terem que encarar o que elas realmente são. Porque nos falta coragem. Porque não temos a força moral. E é exatamente aí que está o ponto X da questão do conhecimento de si próprio. Se a gente depende desse autoconhecimento para construir a felicidade real, aquela felicidade que Jesus diz que o mundo não tem para nos oferecer, aquela felicidade que ninguém poderá nos roubar, para que ela seja construída, precisaremos nos conhecer profundamente. Ainda sobre esse assunto, Jesus falou que nós deveríamos combater um bom combate. Esse bom combate que Jesus menciona é você combater você mesmo. Porque o grande inimigo que nos impede de evoluir não está fora. Não é ninguém do mundo. Pode ser o pior dos homens lá fora, que poderíamos dizer que é o responsável pela nossa infelicidade. Não. O único inimigo que nos impede de construir a felicidade está dentro de nós mesmos. Então nós temos que dar um mergulho no nosso íntimo e destruí-lo, para que então possamos evoluir de fato. Joana de Ângeles, no livro mencionado, ela fala que existem pessoas que já conquistaram um estado de consciência nato, né, ou então já natural, por ter passado por várias e várias experiências e ter conseguido encontrar a sua própria identidade, já se harmonizou consigo próprio e o universo. E essas pessoas, elas são percebidas pela tranquilidade com que elas vivem em relação a tudo. E sobre esse assunto, a revista Tribuna Espírita, especialmente o número que foi trazido em abril de 2014, que tratou principalmente do 4º encontro espírita brasileiro, que foi na capital da Paraíba, João Pessoa. Esse jornal, inclusive, é de lá. Ali, Germano Homero, um articulista, ele menciona essa consciência tranquila. E ele mostra algo que Joana de Ângeles concorda plenamente. Vou contar aqui a situação e voltaremos a refletir um pouco mais sobre esse detalhe. Ele menciona uma situação que aconteceu na capital, João Pessoa. Nós sabemos, ali existem praias belíssimas, já tivemos a oportunidade de estar lá algumas vezes. E um rapaz que vendia picolé, a idade aproximada de 30 anos, ele estava com seu carro de picolé, como ele fazia habitualmente, para ganhar o seu dinheirinho, mas naquele dia estava nublado, estava ameaçando pelo tempo que iria chover. E ele, o próprio Germano, que testemunhou isso, estava a uma certa distância, em abrigo, naturalmente, mas deu para observar aquele homem sozinho ali na praia com seu carrinho de picolé. E logo imaginou que ele deveria estar muito chateado, porque com aquele tempo nublado, ameaçando chover, ele não ia ter faturamento algum. Mas ele observou o contrário. Deu para perceber que o homem estava assim, agradecendo a Deus. Ah, mas que bom! Em chuva, que beleza! Ao contrário, porque seria considerado normal alguém que dependia do sol para ganhar o seu dinheirinho naquele dia. Mas ele ficou mais intrigado ainda, porque para passar o tempo, enquanto a chuva ainda não vinha, ele pegou um saquinho e começou a catar aqueles velhos lixos que as pessoas deixam nas praias, que é uma coisa infeliz que ainda temos nas praias brasileiras, deseducação, uma coisa realmente lamentável. Mas ele ali, que não tinha nada a ver com história, não ganhava nada para aquilo, aproveitou o seu dia de folga, já que ele não ia ter como vender o seu picolé, e começou a limpar a praia, catando os lixinhos, jogando fora. E isso chamou a atenção de Germano Homero justamente porque, como um espírita que medita sobre esses temas, ele reconheceu naquele homem alguém que já está com a consciência de si mesmo.
uma atitude de total integração, de total harmonia, não se revoltou e, ao contrário, procurou ser útil. Numa situação que seria controversa, que qualquer pessoa tida como normal iria para casa chateado, revoltado, xingando, e não ia ficar louvando a chuva e muito menos ainda ficar catando o lixo que os outros deixaram para trás. Joana de Ângeles, ela menciona exatamente isso, que a gente pode ter boa condição social, econômica, boa cultura e não ter nenhuma consciência de si próprio. E poderemos encontrar pessoas que socialmente sequer são reconhecidas, que não têm condição econômica praticamente nenhuma, vivem numa espécie de miséria financeira, sem cultura, mas com uma consciência plena de si próprios. O que revela que, para adquirir essa consciência mais elevada, nós não dependemos, em hipótese alguma, da cultura acumulada, de uma vida social reconhecida, ou muito menos de benefícios econômicos financeiros. É algo extremamente gratuito e longe de tudo que é exterior. O que para nós é uma beleza, porque muitas vezes a gente acha que não tem como evoluir, porque existem tantas opções no mundo, tantas coisas para serem conquistadas, para serem feitas, e a gente imagina, isso não dá para mim, quem sou eu para ganhar esse nível social, econômico, ter todos esses conhecimentos para ser uma pessoa melhor? Não precisa. É necessário sempre a evolução intelectual, isso vem já acompanhando o ser humano de uma maneira também muito espontânea, mas para esse trabalho de conhecimento de si mesmo, não necessitamos de absolutamente nada, a não ser de observarmos a nós mesmos todos os dias. É o autoestudo. Então, todos os dias, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente passa por uma sucessão de coisas. Muitos acontecimentos se dão. O que se recomenda é isso. Aproveitemos tudo o que nos acontece para verificar como é que é a nossa reação. Alguém nos ofendeu? Qual foi a nossa reação? Foi de compreender? Foi de acusar? Foi de condenar? Foi de responder no mesmo tom? E assim, cada coisa que for chegando, boa ou má, na nossa concepção de bom e de mal, de certo e de errado, de verdade ou de mentira, a gente deve perceber qual foi a reação que nós apresentamos. Porque quando nós não temos conhecimento de nós mesmos, quando a gente não faz esse exercício, a gente acaba apresentando dois sintomas muito claros. Ou a gente fica em depressão, em apatia, apaga, quer desaparecer, ou então a gente fica agressivo, fica revoltado, querendo quebrar ônibus, querendo fazer qualquer loucura desse tipo. São dois sintomas que representam essa falta de conhecimento de si mesmo, falta de identidade, verdadeiramente falando. E a maioria das vezes nós temos os dois sintomas. Ou ficamos totalmente apáticos, uma espécie de preguiça. Esse é um dos temas também que nós deveremos trabalhar em cima desse tema geral, também usando o material de Joana de Ângeles. Ou então nós ficamos pessoas agressivas. Ninguém pode nem olhar para a gente que a gente já está, o que foi? E é. Pronto, está aí. Com essa dica dos espíritos sábios, a gente já pode começar a fazer, agora mesmo, o nosso trabalho de autoconhecimento. Como é que nós estamos? Estamos apáticos ou estamos agressivos? Ou estamos com as duas coisas? Significa que o trabalho de autoconhecimento não foi feito. Mas está nos faltando a força, né? Está nos faltando a coragem. Isso virá à medida que nós começarmos a fazer esses pequenos exercícios, de nos observarmos a cada momento, com cada pessoa que passa à nossa frente, e também através dos atos generosos que a gente pode praticar para tranquilizar a consciência e assim ir ganhando força moral para insistir nesse trabalho de autoconhecimento. O espírito André Luiz, ele costuma dizer que o verdadeiro vitorioso não é aquele que vence o adversário,
O verdadeiro vitorioso é aquele que consegue vencer a si próprio. Porque vencer os outros é relativamente fácil. Mas vencer a si mesmo, esse é que é o grande desafio. Está aí a verdadeira vitória. Nós vamos observar que Joana de Ângeles também trouxe dois personagens que conviveram com Jesus para a nossa realidade. Naquele momento em que Jesus dizia, olha, vai se cumprir tudo aquilo que estava escrito pelos profetas. Chegou a minha hora, eu vou partir. E, dentre várias coisas ditas por ele, ele se dirigiu a Pedro e falou que Pedro iria negá-lo 3 vezes naquela noite. Depois de toda a convivência, de tudo que ele ouvira e aprendera com Jesus. Pedro negou, não vou não. E também disse que um daqueles que estava ali, que já estava intencionado a traí-lo, a entregá-lo aos adversários, que o fizesse logo. Ele tinha chegado no momento. Foi Judas Iscariote. O que aconteceu depois? Naquela mesma noite, Jesus foi preso. No momento em que ele foi preso, o soldado, quando ia levando Pedro, ainda tira a espada da bainha, decepa a orelha do soldado. Jesus o repreende, dizendo, cuidado Pedro, aquele que ferir com a espada, pela espada será ferido. Fez um trabalho fluídico e recolocou a orelha do soldado. Num gesto de alguém que, quando estaria sendo preso, deveria reagir, que era o que Judas esperava. E quando os soldados chegassem, que Jesus ia usar os seus poderes e ia destruir todo o governo romano, e os judeus então passariam a mandar no mundo. Era isso que passava pela cabeça de Judas, quando ele entregou Jesus aos sacerdotes. Mas Jesus fez exatamente o oposto. Ele não reagiu à prisão, ainda repreendeu Pedro, porque usou de força, de agressão, e recolocou a orelha do soldado. Usou sua força para proteger o inimigo, para restaurar a saúde do inimigo, daquele que iria levá-lo à prisão e, consequentemente, à morte. Pedro, quando negou Jesus por 3 vezes, na mesma noite, antes que o galo cantasse, ele se redimiu naquela mesma encarnação. Depois ele se arrependeu profundamente pela sua falta de força moral, sua falta de coragem de admitir, de assumir que ele tinha convivido com Jesus, que ele era um dos discípulos de Jesus. Aliás, um discípulo que jurou que amava profundamente Jesus, que jamais o abandonaria. Jesus, inclusive, disse, Pedro, tome conta do meu rebanho. Transferiu para ele, o apóstolo mais velho, a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho de divulgação do Evangelho. Isso ficou tão marcado na história que a Igreja Católica elegeu Pedro como o primeiro papa, o primeiro pai da Igreja Católica, na sucessão dos papas. Mas Pedro, após arrepender-se, retomou a caminhada, recompôs o trabalho do Evangelho, ajudou junto com os apóstolos a construir a Casa do Caminho, a primeira instituição verdadeiramente cristã, e ficou trabalhando na divulgação do Evangelho e foi morto, crucificado também. Só que ainda pediu aos soldados, fez o seu último pedido. Ele ia ser crucificado igual a Jesus, ele disse, não, eu não mereço morrer igual ao Mestre. Coloque a minha cruz de cabeça para baixo. Pedro reagiu bem, agiu bem, recompôs-se depois da sua fraqueza e seguiu adiante. Judas não. Judas fez o que muitos fazem. Quando percebeu que aquele ato foi uma traição, que não deu resultado, que Jesus foi preso e foi condenado e da forma que foi, ele não suportou. Ele suicidou-se. Como muitos fazem, aos milhões, ao longo dos séculos. Simplesmente fogem, tentam tirar a vida e assim por diante. Judas, pelo que se sabe dentro do movimento espírita, ele veio fazer uma redenção, um trabalho de autoconhecimento, e passou mesmo a entender a diretriz de Jesus, que não tinha nada a ver com o poder temporal, como ele pensava, quando ele reencarnou na personagem Joana d'Arc, na França.
Aí redimiu-se, recompôs-se, pronto. E fez todo o trabalho de autoconhecimento. Nós estamos aí, segundo Joana de Ângeles, na condição tanto de Pedro quanto na condição de Judas. Sem essa coragem para enfrentarmos. E com os dramas de consciência que nos enfraquecem. Mas ao lado do drama de consciência, nós deveremos sim buscar o apoio dos espíritos bons. Pedindo força, pedindo coragem, mas entendendo que essa força, essa coragem, não é força para ficar arrogante, para poder ser valente, para atacar o outro, para agredir o outro. Nada disso. É a força para praticar o bem, tranquilizando a consciência, eu repito. E depois dessa tranquilidade de consciência, ter a coragem de mergulhar para dentro de si mesmo, para reconhecer realmente quem somos. Qual o grau de orgulho que temos, de egoísmo, de vaidade, de ambição. Todas essas deformidades morais que nos enfraquecem, que nos desencorajam. Mas quando a gente enfrenta com sinceridade, a gente sempre sairá vencedor. E o trabalho de evolução é esse, é essa luta. A própria Joana menciona ainda, no livro Conflitos Existenciais, a luta de Francisco de Assis, que é um dos cristãos mais reconhecidos, agora homenageado pelo Papa argentino, que se autodenominou Francisco, para lembrar a humildade, a grandeza de um dos maiores exemplos de transformação íntima, de autoconhecimento, de espiritualização que se tem notícia. Mas mesmo Francisco, com a sua atitude de renúncia, de humildade, de desapego, de desprendimento, de entrega total, chegou um ponto que ele já não sabia mais o que fazer para se sentir verdadeiramente cristão. E diante da sua angústia íntima, perguntando-se, e agora? O que é que eu devo fazer? O que é que eu tenho que dar mais de mim? E aí ele ouviu uma voz interna, como se fosse o próprio Jesus, dizendo-lhe, dê-me Francisco. É aquele estágio que Paulo de Tarso alcançou, de integração total com a proposta cristã de amar incondicionalmente e de se confundir de tal maneira com o amor que já não sabe mais se é ele, se é Deus, se é Jesus, quem é que está agindo por ele. Já se uniu ao todo, o universo, que é esse amor que está em toda parte. É para lá que vamos. Por isso precisamos dessa força, dessa coragem, para fazermos a nossa espiritualização. Que possamos, nesse ano que se inicia, recomeçar tudo. A vantagem dessa virada de ano é que a gente pode fazer de conta que acabou tudo. Vamos deixar o que ficou para trás, vamos apagar o 2014, se fizemos coisas erradas ou não, vamos zerar. E vamos fazer metas novas. E agora, daqui para frente, como é que eu serei? Eu vou continuar sendo aquela pessoa fraca, sem coragem de enfrentar a mim mesmo? Vamos nos perguntar. Concluindo esse raciocínio, e certamente iremos trabalhar por mais dias em nossas reuniões, Antônio Abujamra, ele, no programa Provocações da TV Cultura, ele disse o seguinte, que não existe amizade, por mais profunda que seja, que resista ao excesso de franqueza. Quando nós falamos em franqueza, nós lembramos assim, as pessoas que queremos ser francas, a gente acha que a gente está usando a virtude da verdade. E cada um do seu ponto de vista, da maneira como ver as coisas, as pessoas, os acontecimentos, tem sua interpretação das coisas. E acha que para ser autêntico, para ser verdadeiro, tem que dizer. E diz. Abujamra diz, não existe amizade capaz de suportar o excesso de franqueza. Observando antropologicamente os seres humanos que somos. Os relacionamentos
eles vão se deteriorando por isso. Porque as pessoas não podem nos dizer o que elas pensam de nós. Verdade ou não, mas é o ponto de vista dela. Dependendo do que ela disser, a amizade será interrompida. Isso é o fato. Casamentos, uniões diversas, de todos os tipos, vão se deteriorando quando as pessoas vão ficando próximas, mais íntimas, e aí vão se sentindo mais à vontade para falar o que pensa do outro. E aí é que começam a surgirem as barreiras, os distanciamentos. Pois aí é que está. Se nós conseguirmos ter essa coragem, essa força moral de que Joana de Ângeles se refere, se temos amizade por alguém, essa pessoa pode nos falar o que ela bem entender, nos chamar de tudo que ela pensar, menos de filho de boa gente. E mesmo assim, nós continuaremos amigos da pessoa. Entender. Se ela falou aquilo, é a sua verdade. Isso é respeitar o outro. Porque, do contrário, nós vamos continuar criando uma sociedade hipócrita, onde a gente tem que ficar fingindo o tempo todo para as pessoas. Aí fica todo mundo com um vazio na alma, onde todo mundo finge que é amigo de todo mundo, e na verdade ninguém é amigo de ninguém. Mas você tem que ter cuidado com o que você vai falar. Não. Isso não dá crescimento. Por isso que o trabalho de evolução é considerado um trabalho difícil. Mas a vida só é dura para quem é mole. Foi isso que eu vi numa frase de caminhão esses dias que eu viajei. E é isso. Quem não tiver coragem para se apresentar como é, desmascarar seus defeitos e deixar que todo mundo veja e comente à vontade, e não assumir que é assim, e entender que vai aos poucos, também sem aquela coisa falsa de não, amanhã eu vou me tornar um anjo. Ninguém vai tornar anjo da noite para o dia, mas tem a meta de que vai conseguir isso, mas de uma maneira muito realista, muito pé no chão, muito verdadeira. E só vai ser doloroso se a gente deixar que o orgulho comande os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Se formos humildes, né? Nós vamos permitir que o mundo inteiro nos odeie. Mesmo assim a gente vai dizer: ó Pai, perdoa-os, eles não sabem o que dizem. Foi o que Jesus fez. Muito obrigado a todos pela respeito.